No vídeo de hoje, você vai descobrir por que tantos escolhidos estão abandonando as igrejas e por que esse afastamento pode ser, na verdade, um chamado divino para algo maior. Mas cuidado, o que eu vou te contar pode desafiar tudo o que você sempre acreditou. E no final, nós faremos uma oração poderosa para aqueles que desejam fortalecer sua fé, longe das aparências e mais perto da verdade. Então fique comigo até o fim, porque essa mensagem pode transformar a sua jornada espiritual para sempre. O afastamento de muitas pessoas das igrejas institucionais não é um gesto de rejeição à fé, mas um grito silencioso por algo mais profundo e verdadeiro. Existe uma inquietação crescente entre aqueles que buscam uma relação sincera com Deus e sentem que as tradições religiosas, em vez de alimentar essa conexão, têm imposto barreiras. Como descreve Lucas 10:27, o cerne da fé está no amor integral a Deus e ao próximo, e não na adesão a regras impostas pelo homem. Em meio à busca por autenticidade, muitos percebem que a essência da espiritualidade não está nos ritos formais, mas na intimidade sincera com o Criador. No entanto, essa jornada pode ser solitária e desafiadora, exigindo coragem para questionar e discernimento para trilhar um caminho de fé mais genuíno. A transição da espiritualidade vibrante para uma fé burocrática é uma realidade que tem levado muitos a se distanciarem das estruturas religiosas convencionais. Em Mateus 15:8, Jesus alerta sobre aqueles que honram a Deus com os lábios, mas cujo coração está distante dele. Essa advertência ecoa naqueles que percebem que sua conexão com Deus não pode ser reduzida à frequência de cultos ou à participação em programações religiosas. A espiritualidade não é uma performance pública, mas uma transformação interior contínua. Quem desperta para essa verdade sente a necessidade de romper com o conformismo e buscar um caminho mais autêntico, mesmo que isso signifique caminhar contra a correnteza das tradições estabelecidas. O crescimento espiritual autêntica demanda mais do que palavras decoradas e ritos mecânicos. Provérbios 4:7 ensina que a sabedoria deve ser adquirida a qualquer custo, e aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com Deus compreendem que a fé deve ser nutrida por reflexão, aprendizado e prática. No entanto, muitas igrejas desencorajam questionamentos, preferindo doutrinas imutáveis que perpetuam a obediência cega. Para quem sente um chamado maior, essa limitação é insuportável. A sede de conhecimento e a busca por um entendimento mais amplo da vontade divina impulsionam muitos a se afastarem de instituições que não promovem o amadurecimento espiritual e a explorarem novas formas de vivenciar a fé, com mais liberdade e responsabilidade. A distorção dos valores cristãos dentro das instituições religiosas também é um fator determinante para esse afastamento. Em 2 Timóteo 3:5, Paulo alerta sobre aqueles que possuem aparência de piedade, mas negam seu verdadeiro poder. O desejo de poder e status tomou o lugar da simplicidade do Evangelho em muitas igrejas, onde líderes se tornam figuras inquestionáveis, e a hierarquia se assemelha a sistemas corporativos mais do que a um corpo de Cristo. Para aqueles que buscam uma fé pura e descomplicada, essa realidade é desalentadora. A verdadeira fé não aprisiona nem oprime, mas liberta e transforma. Esse despertar leva muitos a seguirem um caminho espiritual independente, onde a comunhão com Deus não está condicionada a instituições, mas à vivência genuína dos ensinamentos de Cristo. A crescente ênfase no materialismo dentro das igrejas modernas intensifica esse afastamento. Como Eclesiastes 5:10 adverte, quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com o que tem.
A espiritualidade, que deveria ser um refúgio para a alma, passou a ser associada ao sucesso financeiro e à prosperidade material. Muitos líderes transformaram a fé em um meio de enriquecimento pessoal, promovendo uma teologia que coloca o dinheiro como prova de bênção divina. Esse desvio dos ensinamentos de Cristo, que pregava o desapego e o serviço ao próximo, leva aqueles que desejam uma fé mais pura a se distanciarem dessas práticas e a buscarem um relacionamento com Deus livre de interesses materiais e manipulações institucionais. Aqueles que se afastam das igrejas não estão abandonando a fé, mas redescobrindo sua essência. João 4:23 ensina que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, e essa busca os leva a explorar novas formas de se conectar com Deus. Esse percurso, embora libertador, não é isento de desafios. Romper com velhas estruturas exige discernimento e resistência para enfrentar críticas e incertezas. No entanto, essa caminhada também é um convite ao crescimento espiritual, onde cada passo dado fora das convenções religiosas abre portas para uma fé mais íntima, real e transformadora, levando os escolhidos a se prepararem para um novo ciclo de descobertas e aprofundamento espiritual. A tensão entre o materialismo e a espiritualidade tem sido um dilema constante na jornada de fé. Desde os tempos antigos, as Escrituras alertam sobre os perigos de um coração voltado para riquezas terrenas em detrimento da comunhão com Deus. Como descreve Provérbios 11:28, aquele que confia em suas riquezas cairá, mas o justo florescerá como a folhagem. A busca por bens materiais pode desviar o propósito espiritual, levando muitos a uma falsa sensação de segurança baseada em posses efêmeras. Quando a fé é reduzida a transações financeiras ou promessas de prosperidade, perde-se a essência da dependência de Deus, e a espiritualidade torna-se um meio para alcançar vantagens pessoais, em vez de um caminho de transformação e entrega. A inclinação para o materialismo dentro das instituições religiosas muitas vezes reflete o comportamento humano de buscar status e reconhecimento. Como Mateus traz no capítulo 6, versículo 19, Cristo ensina a não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas a armazenar tesouros no céu. No entanto, muitas igrejas contemporâneas pregam a teologia da prosperidade, incentivando a ideia de que a bênção divina está diretamente ligada à riqueza material. Esse ensinamento gera um ciclo de frustração, pois condiciona a fé a resultados visíveis e tangíveis, enquanto as Escrituras apontam para um relacionamento com Deus baseado na confiança e na renúncia ao apego excessivo ao mundo. O afastamento da simplicidade espiritual se reflete na valorização exagerada da grandiosidade material. Construções suntuosas e estilos de vida luxuosos de líderes religiosos contrastam com o modelo deixado por Cristo, que viveu sem ostentação e pregou entre os humildes. Como Lucas descreve no capítulo 9, versículo 58, Jesus afirmou que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, reforçando o desapego às riquezas deste mundo. A espiritualidade autêntica não se traduz pelo acúmulo de bens, mas pela capacidade de servir e amar ao próximo sem interesses secundários. Esse distanciamento dos valores espirituais provoca inquietação naqueles que buscam um cristianismo fundamentado na compaixão e na simplicidade, incentivando muitos a repensarem sua vivência de fé. A sedução das riquezas também compromete a missão da igreja de amparar os necessitados. Em vez de direcionar recursos para ajudar os menos favorecidos, algumas instituições destinam grandes somas para autopromoção e expansão material. Como aponta Isaías 58:10, Deus chama seu povo a repartir seu pão com o faminto
e satisfazer a alma aflita, pois somente assim a luz brilhará nas trevas. Quando a igreja desvia sua função de acolhimento e serviço para uma lógica de acúmulo e poder, distancia-se do propósito divino e enfraquece sua relevância espiritual. Esse desvirtuamento gera insatisfação entre os que buscam um evangelho voltado para a solidariedade e o amor ao próximo. O contraste entre materialismo e espiritualidade também se manifesta na maneira como os cristãos são ensinados a encarar as bênçãos de Deus. Enquanto as Escrituras afirmam em Filipenses 4:12 que devemos aprender a viver tanto na abundância quanto na necessidade, muitas mensagens modernas enfatizam apenas a prosperidade, ignorando a importância da gratidão e da resiliência nos momentos difíceis. Essa perspectiva incompleta da fé gera um cristianismo superficial, onde a relação com Deus é condicionada a conquistas materiais e não à transformação interior. A maturidade espiritual envolve reconhecer que o verdadeiro tesouro está na presença divina e não nas posses adquiridas ao longo da vida. A busca por uma fé autêntica, desvinculada do materialismo, leva muitos a um caminho de introspecção e redescoberta da essência espiritual. Como destaca 1 João 2,15, não devemos amar o mundo nem as coisas que nele há, pois aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai. Essa exortação ressoa fortemente nos corações daqueles que percebem que a espiritualidade não pode ser comercializada ou condicionada a bens terrenos. O desejo de uma conexão genuína com Deus desperta a necessidade de romper com valores distorcidos e encontrar uma vivência de fé baseada na simplicidade, na verdade e no compromisso real com os ensinamentos do Evangelho. A busca por uma conexão mais profunda com Deus leva muitos a perceberem que a fé transcende templos e instituições religiosas. Como descreve João 4:23, Deus deseja adoradores que o busquem em espírito e em verdade, demonstrando que a espiritualidade genuína não está presa a lugares físicos, mas à sinceridade do coração. Essa compreensão conduz os escolhidos a uma jornada de amadurecimento, na qual a relação com Deus se torna mais pessoal e livre de dogmas humanos. Contudo, essa caminhada também impõe desafios, pois exige discernimento para diferenciar entre uma fé verdadeira e influências externas que podem obscurecer o propósito original da busca espiritual. A redescoberta da fé muitas vezes se dá em meio a questionamentos sobre práticas religiosas que priorizam interesses humanos. Mateus 6:24 adverte que não se pode servir a dois senhores, destacando o conflito entre uma vida espiritual autêntica e a busca desenfreada por benefícios materiais. Muitos passam a perceber que a essência da fé não está na acumulação de riquezas ou no sucesso mundano, mas no serviço ao próximo e na humildade. Essa reflexão desperta uma inquietação, levando alguns a se afastarem das estruturas institucionais para buscar um relacionamento mais puro e alinhado com os princípios do Evangelho. O afastamento das igrejas institucionais não implica rejeição da fé, mas sim um desejo de vivenciá-la de maneira mais coerente. Como Isaías 29:13 ressalta, há os que honram a Deus apenas com os lábios, enquanto o coração permanece distante. Essa advertência ressoa na mente daqueles que percebem que a fé deve ser mais do que um ritual repetitivo. Deve ser uma transformação de vida. Esse entendimento encoraja uma espiritualidade baseada na autenticidade e na entrega pessoal, em vez da simples adesão a normas externas. No entanto, essa transição pode ser desafiadora, pois significa romper com tradições e enfrentar julgamentos de quem ainda vê a religiosidade dentro de padrões institucionais rígidos. A rejeição ao materialismo dentro da fé reforça a necessidade de uma espiritualidade centrada no amor e na compaixão.
Como descreve Tiago 2,26, a fé sem obras é morta, indicando que uma vivência cristã autêntica deve refletir ações concretas em favor do próximo. Muitos que se afastam da igreja fazem isso por perceberem que algumas instituições perderam esse foco, voltando-se mais para a arrecadação financeira do que para a prática do amor ao próximo. Esse entendimento leva à busca por um cristianismo ativo, onde a fé se manifesta não apenas em palavras, mas em atitudes de justiça, solidariedade e generosidade. O desprendimento das tradições religiosas pode ser visto como um retorno ao cristianismo essencial. Como demonstrado em Romanos 12:2, a transformação pela renovação da mente é necessária para discernir a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Esse processo de renovação frequentemente envolve deixar para trás convenções que não refletem mais os valores espirituais genuínos. Muitos passam a enxergar que a fé não deve ser limitada a instituições, mas vivida diariamente em todas as áreas da vida, sendo um reflexo contínuo dos princípios ensinados por Cristo. Essa percepção redefine a prática religiosa, levando ao aprofundamento da comunhão direta com Deus. A transição para uma fé mais autêntica exige coragem e sabedoria para enfrentar as dificuldades dessa jornada. Como 1 Pedro 5,8 adverte, é necessário estar vigilante, pois há desafios espirituais que buscam desviar o fiel de seu caminho. O afastamento da igreja pode gerar um período de solidão e incerteza, mas também abre portas para uma experiência mais intensa de intimidade com Deus. Essa busca contínua leva a reflexões mais profundas sobre o propósito da fé e sobre como vivenciá-la de maneira mais significativa, preparando o coração para os próximos passos dessa caminhada espiritual. Aqueles que sentem um chamado maior frequentemente experimentam um despertar espiritual marcado por inquietação e questionamento. Essa sensação de que algo não está certo dentro das estruturas religiosas tradicionais não é nova e reflete um padrão observado ao longo da história da fé. Como descreve Jeremias 29:13, Deus promete que será encontrado por aqueles que o buscarem de todo o coração. Essa busca, porém, nem sempre ocorre dentro dos limites institucionais. Muitas vezes, ela exige uma jornada solitária, longe de convenções e sistemas pré-estabelecidos. Essa transição pode gerar dúvidas e insegurança, mas também revela uma liberdade espiritual profunda, onde a relação com Deus se torna mais pessoal e significativa. O processo de despertar, muitas vezes, leva os escolhidos a confrontarem crenças que antes pareciam inquestionáveis. Como Mateus traz no capítulo 7, versículo 7, aquele que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esse chamado à busca ativa da verdade espiritual faz com que muitos se afastem de dogmas rígidos para encontrar um relacionamento mais autêntico com o Criador. O desafio, no entanto, está na necessidade de discernimento para não cair em enganos ou caminhos que desviem do verdadeiro propósito divino. Assim, a jornada espiritual exige tanto coragem para questionar, quanto humildade para reconhecer a voz de Deus em meio às incertezas. A liberdade conquistada nesse despertar não significa ausência de desafios. Como Paulo menciona em Efésios 6:12, a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que tentam desviar o propósito divino. Muitos que embarcam nessa jornada encontram resistência não apenas externa, mas também interna, pois romper com antigas crenças pode gerar medo e um sentimento de isolamento. Esse período de transição é crucial para fortalecer a fé, pois revela se a confiança em Deus está fundamentada em verdades profundas ou apenas em tradições herdadas. A solidez espiritual não depende de estruturas visíveis, mas da convicção interior que se fortalece pela comunhão direta com o Criador.
Ao longo da história bíblica, grandes personagens passaram por jornadas solitárias antes de cumprirem seus propósitos. Moisés, por exemplo, passou anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel, como descreve Êxodo 3, 1, 12. Da mesma forma, Elias enfrentou isolamento e desafios espirituais antes de testemunhar a manifestação divina no Monte Horebe, conforme 1 Reis 19, 9, 12. Esses exemplos reforçam que o afastamento momentâneo das estruturas religiosas pode ser um período de preparo para algo maior. Aqueles que experimentam essa fase de solidão espiritual devem lembrar que ela não é um fim, mas um processo necessário para aprofundar a fé e alinhar-se com a vontade divina. A busca por uma fé mais autêntica não significa rejeitar toda forma de comunhão ou ensinamento coletivo. Como Hebreus 10, 25 ensina, não devemos abandonar a reunião com outros crentes, mas sim encorajarmos-nos mutuamente. O desafio, portanto, é encontrar um equilíbrio entre a independência espiritual e a necessidade de compartilhar a caminhada com aqueles que possuem o mesmo anseio por Deus. O crescimento espiritual não acontece no isolamento completo, mas na sabedoria de selecionar ambientes e relacionamentos que realmente contribuam para o amadurecimento da fé. A jornada dos escolhidos pode ser solitária em alguns momentos, mas jamais deve ser marcada pelo abandono do amor e da comunhão genuína. A caminhada para uma espiritualidade mais profunda traz consigo a responsabilidade de permanecer firme no propósito divino. Como Isaías 30, 21 descreve, ao ouvirmos a voz do Senhor dizendo, "Este é o caminho, andai por ele", encontramos direção mesmo quando o trajeto parece incerto. Essa promessa é um alívio para aqueles que sentem que estão trilhando um caminho desconhecido, pois garante que Deus não abandona os que sinceramente o buscam. Assim, a jornada de despertar espiritual não é um destino final, mas um convite constante para crescer em discernimento, amor e verdade, preparando o coração para os desafios e revelações que ainda virão. Se você chegou até aqui, isso significa que essa mensagem ressoou com você. Talvez porque, no fundo, você sempre sentiu que a verdadeira fé vai além de paredes e estruturas, que Deus não está preso a um lugar, mas presente em cada detalhe da sua vida. E hoje, você deu um passo a mais nessa jornada espiritual, buscando respostas, despertando sua consciência e se aproximando da essência real da fé. Mas lembre-se, essa caminhada não precisa ser solitária. Por isso, eu quero te convidar a se juntar a essa comunidade de pessoas que, assim como você, estão buscando um relacionamento mais profundo com Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos levar essa verdade para mais pessoas. E agora, como prometido, vamos orar juntos. Senhor, hoje entregamos nossos corações a Ti. Pedimos discernimento para compreender a Tua vontade e coragem para seguir o caminho que nos aproxima verdadeiramente de Ti. Que possamos encontrar a paz que só o Teu amor pode nos dar, sem medo, sem prisões, sem confusão. Fortalece nossa fé, guia nossos passos e nos ajuda a viver para a Tua glória. Que aqueles que estão ouvindo esta oração sintam agora a Tua presença, recebam o Teu amor e saibam que nunca estão sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou ao seu coração, não deixe de deixar um comentário aqui embaixo e compartilhar sua experiência. Eu quero saber como essa mensagem impactou você. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa caminhada.